Olá, estamos iniciando mais uma edição do podcast Por Dentro do Plano, uma produção do Círculo Saúde. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o nosso serviço de obstetrícia, o programa de obstetrícia do Círculo. E para isso, nós temos duas convidadas especiais no estúdio hoje conosco, a Sandy e a Mariane. Sejam muito bem-vindas, gurias. Obrigada. Elas vão falar conosco hoje sobre tudo que envolve o programa de obstetrícia do Círculo, também um pouco sobre a área materno-infantil do Hospital do Círculo e do Círculo Saúde. Então vamos apresentar as nossas convidadas de hoje, a Sandy Lauren Miller. Ela é enfermeira formada pela Universidade de Caxias do Sul. Atualmente atua no Círculo, é coordenadora da área materno-infantil do Hospital do Círculo. Bem-vinda, Sandy. Obrigada. A Mariane Lopes é enfermeira formada pela Universidade de Santa Maria, é enfermeira obstetra com residência na UFN e hoje atua como enfermeira obstetra no nosso Centro de Obstetrícia do Círculo Saúde. Seja bem-vinda, Mariane. Obrigada pelo convite. Bom, gurias, vamos entrar então já definitivamente, no assunto de hoje. O nosso bate-papo, a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre o serviço de obstetrícia, um pouco sobre mamães, papais, familiares, né? E esse momento tão esperado normalmente por todo mundo, né? Que é a chegada de um membro novo na família, um novo integrante, né? E o que o Círculo tem a oferecer, principalmente aí com alguns lançamentos, algumas modificações nos nossos serviços de toda a área materno-infantil, né, mas especificamente no centro obstétrico e no serviço de obstetrícia. Então, para iniciar, né, vamos ser bem objetivo aí, talvez a Sandy queira iniciar com a resposta, a Mariane depois possa complementar. Como funciona o serviço de obstetrícia do Círculo Saúde? Nosso serviço de obstetrícia, ele, deu início no mês de fevereiro, onde nós acompanhamos, então, a gestante a partir do momento que ela descobre a gestação e nós fazemos o acompanhamento, durante toda a gestação, acompanhando o familiar, o esposo, a família, preparando eles para a chegada de um novo membro, e nós também fazemos o acompanhamento do período pós-parto. Então, até o 6º mês, a mulher ela consegue permanecer consultando conosco, Fazemos o preparo, então, dela para retornar ao trabalho, Identificamos alguns sinais também que, possamos orientar a família com relação à depressão pós-parto, Coisas que eles podem auxiliar nesse processo, nos ajudando a diagnosticar e poder também fazer os encaminhamentos de tratamento. Fazemos, então, a inserção de DIUs também, prevenindo uma nova gestação, auxiliando no planejamento familiar. Então, é uma assistência integral que nós prestamos para todos os beneficiários Círculo. Perfeito. Esse serviço de obstetrícia, Sandy, como tu comentou, ele é para o beneficiário, ele é para o cliente do Círculo Saúde, quem tem plano do Círculo, perfeito? Isso mesmo, todos os beneficiários, independente do tipo de plano. Entendi. E ele, qual é a diferença, qual é o diferencial dele, por que ele se difere de um plano de obstetrícia normal, ou enfim, algum acompanhamento comum, tradicional de obstetrícia? Então, nós temos uma comunicação direta com a equipe do hospital, Os médicos hoje, as médicas que atendem o serviço, elas são todas equipe do nosso plantão do hospital também. O nosso sistema, onde nós registramos todos os dados da gestante no serviço de obstetrícia, ele tem comunicação, é o mesmo sistema interno do hospital. Então, tudo que eu registro hoje no prontuário da gestante, a equipe do plantão do hospital consegue ter acesso. Isso facilita a comunicação entre as equipes, e a gestante ela consegue se vincular a diversas médicas ao longo desse pré-natal, já conhecendo a equipe com quem ela vai ser assistida, então, no momento do parto, no pós-parto. Perfeito, já tem um trabalho muito próximo desde o início, Existe dentro desse público algum público mais específico que hoje o programa atenda, sei lá,
alguma família de primeira viagem, ou enfim, alguma gravidez de risco, enfim, tem um perfil mais predominante? A gente atende um perfil de paciente bem diverso, assim. A gente tem pacientes de outros municípios, a gente tem bastante pacientes de alto risco, diabetes, pressão alta, né, entre outros problemas. Pacientes de risco habitual, que é a primeira gestação, então aquele acompanhamento tem mais dúvidas, né, mais perguntas, e pacientes que já têm outros filhos, então são perfis bem diversificados a gente atende ali. Sim, bem, envolve bastante. Isso é importante também, esse é um ponto, Mariane, que você coloca, atende a diversos municípios, né? Ou seja, vale para todos os beneficiários do círculo, independente de onde esse beneficiário, ou beneficiária, no caso, né? Cliente, enfim, resida, né? Eu gostaria de entender, eu acho que talvez seja uma dúvida, né? Um interesse do público também, entender como funciona e qual a importância desse trabalho da equipe multidisciplinar, né? Porque no senso eventualmente comum, é claro que normalmente a família que está se preparando para ter um novo integrante na equipe, né? E normalmente começa a buscar mais informações. Mas no senso comum ainda a gente tem muito a questão do cuidado médico para para um processo obstétrico, vamos dizer assim. Mas o quanto é importante ter um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar nesse processo, e aí eu vi, né, que é algo do diferencial do serviço de obstetrícia do Círculo. Esse projeto de serviço de obstetrícia do Hospital do Círculo, ele é muito diferente de qualquer outro, né, que tem aqui, porque tem essa questão do paciente não ser do médico. Né, o cuidado não é só médico, o paciente é da equipe, é do serviço, então a gente tem o nosso sistema integrado, todos os médicos conseguem ter acesso a tudo que ela faz no pré-natal, a gente tem agora instituído algumas consultas de enfermagem obstétrica, então a gente conversa bastante sobre amamentação, que são coisas que geram muita dúvida no pós-parto, e às vezes só na consulta de pré-natal com o médico ele não consegue esclarecer tudo isso, então a gente consegue dar um foco mais nessas coisas de cuidados com o bebê, essas dúvidas que elas têm com relação ao parto. A gente tem incentivado muito ali no serviço de obstetrícia o parto normal. Claro, a gente sempre respeita, né, a opção da paciente, mas a gente incentiva bastante o parto normal, a gente conversa posições que elas podem ter durante o trabalho de parto que ajudam, né, exercícios de alongamento, cuidados no pós-parto, cuidados com o bebê e amamentação também, que é uma coisa que gera muita dúvida para elas no pós-parto, né? Aproveitando o gancho, tá? Falando um pouco de parto normal, tá? Normalmente, a gente vê esse assunto rodar sempre, né? Mas por que existe um incentivo para o parto normal? Sendo bem objetivo, assim, né? Qual que é o nosso objetivo no serviço, né? Desde o momento da descoberta da gestação é empoderar a mulher, né, para o processo do parto, para que ela possa, né, ter uma decisão de escolha de qual é a via de parto, né, que ela gostaria e que seria melhor para ela, incentivando muito o parto normal. Nós sabemos, né, que fisiologicamente é um processo natural e que a gestante ela precisa muito desse empoderamento e dessas orientações para que ela se sinta segura a tentar. É extremamente importante, né, que a gestação chegue ao momento do termo, que seria 39 semanas, e a gente vai fazendo todo esse preparo desde o início, porque não adianta eu chegar ao final da minha gestação e talvez não ter recebido todas as orientações que eu deveria, e alguém me dizer que eu preciso tentar um parto normal, se eu não sei como que vai ser o processo, se eu vou sentir dor, se eu vou ter suporte emocional, se eu vou ter, talvez, né, métodos de alívio dessa dor durante o processo. É importante que a gestante saiba também, né, o quanto é bom ter alguém que vai dar esse suporte, seja, né, pessoas da equipe, que a gente trabalha muito com a equipe internamente no centro obstétrico também, né, mas orientando este familiar, né, que vai ser o acompanhante, a tornar esse momento mais tranquilo, né, que ele não venha para talvez tornar o processo mais difícil, ou que ache talvez que a gestante esteja sofrendo nesse momento. Nós temos vários métodos não farmacológicos dentro do centro obstétrico que nós aplicamos, que auxilia muito, né?
com relação a exercícios que ela possa fazer durante o trabalho de parto. O objetivo é empoderar ela para que ela possa tomar decisões, né, e participar também dessas decisões ao longo do seu trabalho de parto, né, da sua via de parto. Como a Mariane comentou também com relação à escolha, talvez, da posição do parto. Muitas mulheres não sabem que elas podem escolher onde elas gostariam de ganhar, né? Acho que isso é extremamente importante e esse trabalho a gente vai fazendo desde o momento do diagnóstico da gestação. Então, a gente tem, ao longo de 9 meses, para poder tornar a mulher mais preparada para o momento do parto. E principalmente, me parece, assim, muito a questão do conhecimento também, né? Comentaste da questão da posição, né? Enfim, mas ter esse... eventualmente desmistificar muita coisa também, né? Porque... Existe um certamente, principalmente para quem entra de primeira viagem, né? É uma mudança na estrutura familiar, enfim, gera muita dúvida, enfim, então acredito que isso seja de fundamental importância, né? E especificamente quais são os benefícios do parto natural, né? Do parto normal, assim, para a mamãe, para a criança, enfim... Para o sistema também, né? Qual é o principal benefício? É bem importante a gente falar sobre isso, porque o parto normal, ele sempre foi fisiológico, sempre aconteceu, né? E atualmente a gente tem aquela coisa muito enraizada de que não é seguro, né? De que tem muitos riscos, e na verdade a cesárea tem muito mais riscos do que um parto normal, né? Com relação, por exemplo, à perda sanguínea, numa cesárea tu perde cerca de 1 litro de sangue, num parto normal 500 ml. Então, só na perda de sangue já é metade, né? Então, o parto normal tu tem mais benefícios com relação à amamentação, porque tu libera hormônios, teu corpo entende que teu bebê tá nascendo, que precisa produzir leite, e quando tu faz uma cesárea agendada, né, tu vai ali, encerrou a gestação, a neném nasceu, então todo esse processo é um pouco mais lento, né? Queira ou não, a cesárea é uma cirurgia de grande porte, a gente precisaria de dias de repouso, e a gente não tem, porque a gente tem um bebê para dar banho, para trocar fralda, para amamentar. Então, assim, existem diversos riscos relacionados à anestesia. Então, tudo isso durante o pré-natal, e a gente incentiva muito que o familiar esteja junto da paciente nesse momento, porque os dois precisam entender quais os riscos relacionados à escolha que eles vão fazer, né? Então, essa escolha, ela precisa ser compartilhada. Ela não pode ser uma decisão do médico, ou só da paciente, né? Ou só da equipe. Ela precisa ser uma decisão compartilhada, e aí, então, a gente expõe todos os riscos, todos os benefícios. E aí, durante o pré-natal, a gente vai conversando, vai tirando dúvidas e, no final, ela opta pelo que ela acha melhor, né? Sim, perfeito. Entrando um pouco na questão aí desse acolhimento, né, que os pacientes recebem, as pacientes, mas quando a gente fala os também, porque a gente tem família, né? Duas coisas que eu gostaria que a gente debatesse um pouco, tá? Uma delas não precisa ser nessa ordem, mas uma delas é o quanto o serviço busca, junto dessa equipe multidisciplinar, trazer para o processo de obstétrico a família, né? Então, o pai, eventualmente, né, a mãe da mãe, os avós, ou enfim, né? Mas, principalmente, eu acho que a função paterna também, né? Tem uma importância muito grande aí nesse sentido, né? E a outra questão, quando entra para o programa alguma paciente e no decorrer do programa ou no início ou até mais no fim se percebe ali uma questão da gravidez de risco, como o programa age para que isso se tenha o melhor desfecho possível, né? Então, com relação ao acompanhante, né, nós incentivamos desde o início das consultas conosco a presença de um acompanhante, que na maioria dos casos é o esposo, né, mas nós temos mãe da gestante também acompanhando. Nós incentivamos e que é extremamente importante a presença de uma rede de apoio durante essas consultas, para até facilitar o processo no momento do parto. Com relação ao diagnóstico de alguma questão de risco, então isso pode acontecer a qualquer momento durante esse pré-natal, né? Tem gestantes que logo que descobrem já
talvez descobre uma trombofilia, né, que é a alteração sanguínea, que precisa fazer acompanhamento. Então, muitas vezes precisa encaminhar para cardiologista, para um hematologista. Esses encaminhamentos a gente faz também e vai acompanhando, né, mais de perto esse pré-natal. Mas isso pode acontecer a qualquer momento. Uhum. Na maioria das vezes, né, no segundo para o terceiro trimestre, a gente tem um índice maior de descobertas, quando faz testes para rastrear diabetes gestacional, né, ou faz um pico de pressão alta, a gente diagnostica, né, e precisa tratar. Então, isso pode acontecer a qualquer fase da gestação. Sim, sim. Mas, e aí entrando um pouco na questão, gostaria que vocês falassem um pouco do quanto, nos últimos tempos, principalmente, nós evoluímos, até mesmo na questão tecnológica, né, para poder identificar cada vez mais rapidamente, mais precocemente, né, e até mesmo identificar, porque, né, eventualmente, sem tecnologia, muitas coisas a gente nem identificava ainda no pré-natal, né, enfim. Quanto isso veio mudando nos últimos tempos? A gente atende, é bem importante ressaltar que a gente aceita no nosso programa de obstetrícia qualquer gestante independente da idade gestacional. Então, a gente atende desde aquela gestante que descobriu ontem a gestação com 5 semanas, até pacientes com 30 semanas a gente já começou a atender, né? Então, às vezes, pacientes de outro município que descobrem uma hipertensão, uma diabetes e quer ganhar o bebezinho ou quer fazer um acompanhamento num local onde tem mais recursos, como Caxias, elas acabam vindo pra gente com mais idade gestacional, né? Então, a gente faz sempre todos os exames, a gente segue os protocolos, né? Então, todas as médicas, independente da médica que ela consulta lá no centro de obstetrícia, são solicitados todos os exames protocolados. Então, todas elas seguem uma mesma linha de cuidado, né? Então, a gente segue os protocolos todos, tanto lá no hospital também, quanto lá no centro de obstetrícia, né? E até é bem importante que tenha um familiar junto, porque uma das coisas que a gente tem instituído ali é o pré-natal do parceiro, que é uma coisa nova, né? Que existe hoje no SUS, mas que não é uma realidade no convênio. Então, a gente pede também sorologias para o parceiro, né? Então, a gente consegue detectar, às vezes, um HIV, uma sífilis, Sim. que precisa tratar a gestante, né? Para ter um desfecho mais favorável no final. Entendo. O quanto essa questão também do parceiro, da parceira, da acompanhante, enfim, e o quanto a equipe pode auxiliar no sentido de, muitas vezes, orientar em termos de algum hábito, né? Porque, afinal de contas, eu volto na história, vem chegando um integrante novo na família, às vezes a família não tem um hábito que seja muito, né, bom para a chegada de uma criança, né? O quanto a equipe pode auxiliar nisso, eventualmente hábitos alimentares, mas de comportamento, né? Qual é o ambiente que essa família tá envolvida? Até as consultas, né, da enfermeira obstetra, então, que a Mariane realiza, ela faz toda essa orientação, né, com relação a cuidados com a amamentação, cuidados com o recém-nascido também. Nós ofertamos o curso de gestantes no hospital. Ele acontece hoje a cada 2 meses, mas nós estamos já pensando para 2025 ofertar ele mensal, em função da procura. Esse curso, então, ele envolve toda a equipe multidisciplinar do hospital, onde a gente tem nutricionista, psicóloga, enfermeira, fisioterapeuta, farmacêutica, a equipe, então, de obstetra e pediatra também participa. Nós fazemos, então, um primeiro dia de rodas de conversas com esses profissionais, onde os casais, então, eles têm a oportunidade de tirar dúvidas, né, esclarecer e fazem uma troca de experiências também conosco. Aí a gente faz um tour pelo hospital também. E no segundo dia nós temos, então, a fala com a obstetra e a pediatra, onde elas já orientam também como que vai funcionar o processo no momento do nascimento e no pós-parto, né, os cuidados com o recém-nascido. E aí, a nossa última, então, a parte do encerramento é uma parte prática, onde, então, nós fazemos orientação de higiene, né, do bebê, cuidados de modo geral, orientações de primeiros socorros também, que é extremamente importante, cuidados com o coto umbilical do bebê, troca de fraldas, né, alguns macetes que podem facilitar esse processo para eles, e é um momento, assim, de troca muito interessante que os casais fazem. Os relatos que a gente recebe, né, após o curso, são que de fato agregam muito para as dúvidas que eles têm, e a maior parte do pessoal que procura esse nosso curso são casais de primeira viagem, né?
Sim. Esse era um dos temas também já anotado aqui na colinha. O curso de gestantes, ele é muito clássico já no círculo, né? E ele não é exclusivamente ligado ao programa de obstetrícia, ao serviço de obstetrícia. Ele pode ser feito por... Eu não preciso fazer parte do programa do serviço de obstetrícia para cursar o curso de gestante, isso, né? Isso. O curso, na verdade, nós ofertamos inclusive para o público externo, não somente para o círculo. As inscrições são feitas pelo site, na aba maternidade, então tem a inscrição para o curso. Há um destaque importante que as nossas gestantes, então, do serviço de obstetrícia, elas não têm custo nenhum para realizar o curso. Isso também é algo que a gente gosta de destacar. Então, gente, importante. Quem tem plano de saúde do círculo pode se inscrever e se matricular no curso de gestantes. Mas quem não tem plano de saúde do círculo, ou tem algum outro plano, ou não tem plano de saúde, também pode se matricular no curso de gestantes. Então, pode participar desse momento muito importante. Então, esse é um momento que não faz parte das exclusividades de quem é cliente do círculo. Ele tem um valor bem módico, né? Um valor bem acessível. Então, se você aí não tem plano do círculo e gostaria de fazer parte de um curso de gestantes, tem essa oportunidade, né? De estar participando também. E outro detalhe importante do curso de gestantes ele é realizado a cada 2 meses, né, por grupos, mas existe um período mais ideal para que a gestante participe dele, é mais no início, é mais ali na finaleira? A grande maioria, né, do público que participa, e eu acredito que seja o melhor momento, é do 2º para o 3º trimestre. Mas nós temos, né, pessoas iniciando o pré-natal e já participando do curso, assim como tem já em fase final ali, bem próximo do nascimento do bebê. Mas o 2º trimestre, a partir desse momento ali, 20 e poucas semanas, seria o momento, assim, mais adequado, até em função das dúvidas que vão surgir ao longo desse processo até o nascimento. É até importante destacar, né, Sandy, nesse curso a gente também dá um certificado. Então, os pais que trabalham em empresa, que são empresa cidadã, né, eles conseguem aqueles 20 dias de licença Legal. paternidade com esse certificado também. Muito importante. De Uhum. novo, valorizando aí a participação, né, da família mesmo, né? Porque, enfim, muito importante, fundamental isso, né? Agora, algumas curiosidades, gente. Na questão principalmente pós-parto, tá? Quais são, assim, quais são as principais demandas, tá? Ou as principais orientações, assim, que são passadas, né, obviamente, no programa, no serviço de obstetrícia, mas que normalmente são as que normalmente geram mais dúvidas, né? Assim, no dia a dia ali pós-parto, né? Desde coisas mais básicas, eventualmente, né? Do dia a dia, quanto coisas que eventualmente podem se aprofundar mais, né? A gente, há mais tempo, né? Começou a se ouvir falar na história da depressão pós-parto. Né? Daí depois isso começou a ser mais falado, enfim. Então, o quanto dessas coisas, né? Quais são os principais assuntos que a gente tem aí, principalmente no pós-parto? Então, acredito que, no primeiro momento, a amamentação seja uma das maiores dificuldades, né, que as mulheres encontram, até por ser algo novo, né? Qual que vai ser a posição ideal que ela vai colocar o bebê, cuidados que ela pode ter para evitar fissuras na mama. Então, com relação à questão da amamentação, acho que é o momento, assim, que elas têm uma dificuldade maior. Nós já iniciamos as orientações ao longo do pré-natal, né? Ofertamos essas orientações também no curso de gestantes. No centro obstétrico, na maternidade, no momento do parto, elas também vão recebendo essas orientações e auxílio, mas nós temos a possibilidade das consultas, então, de pós-parto, né? Que a Mariane faz essas orientações também. Pode acompanhar uma amamentação, né? Acompanhar a pega do bebê para ver se está correta, se tem algum ajuste para fazer, algum cuidado que a mulher possa estar fazendo para posicionar, para colocar o bebê no peito ou para tirar do peito, que
possa favorecer esse processo. Acho que isso é uma das maiores dificuldades com relação à depressão pós-parto, né? A gente vai trabalhando ao longo do pré-natal. Quais são os sinais, talvez, de uma depressão pós-parto? Nós temos uma condição que ela é fisiológica e que 70% das mulheres no pós-parto apresentam, que se chama baby blues. E essa condição são alterações emocionais, né? Até que a mulher consiga se estabilizar no período, então, de pós-parto. E são sinais que a gente não precisa se preocupar num primeiro momento, mas que podem se tornar talvez uma negligência com o bebê, uma negligência com os seus próprios cuidados, e que a gente vai fornecer, então, orientações para os familiares também poderem identificar, né? Ela não está querendo se alimentar direito, não está se preocupando muito com a amamentação do bebê. Então, esses são sinais já importantes que a gente precisa intervir no sentido de aporte psicológico, né? Então, a gente faz essas orientações, esses cuidados também no pós-parto. Ali no nosso serviço de obstetrícia, a gente faz, então, a consulta pós-parto, né? Para retirar pontos de cesárea, ou quando é parto normal, revisar como é que tá. E a gente mantém esse acompanhamento durante 40 dias, assim, pelo menos, né? A gente faz uma consulta novamente com 40 dias pós-parto, vê como é que tá essa questão do baby blues, se a tristeza se manteve depois desses 40 dias, né? Se ela tá conseguindo manter os cuidados com ela, com o bebê, se tá influenciando essa tristeza que é fisiológica no dia a dia dela, e aí a médica mesmo já faz encaminhamento para algum psicólogo, psiquiatra, ou alguma medicação que já precise começar a tratar. É importante isso, né? A gente frisar que esse acompanhamento ele é fundamental para que todos fiquem seguros no sentido do que é natural ocorrer num período aí pós-parto muito, muito breve, que deve se dissipar, né? Alguma sensação, sentimento, né? E se isso persistir, aí tem que ligar a luzinha de alerta e tomar algumas atitudes, né? Ainda sobre, acho que para a gente depois entrar um pouquinho para a gente falar um pouco mais do centro, toda a área materno-infantil do Círculo, né? Sobre o serviço de obstetrícia, qual é a principal vantagem que ele traz no sentido de eu não ir pelo caminho tradicional, assim, sabe? Eu vou, né? Vamos ter uma gestante na família, o que eu faço, para onde eu vou? Qual é essa principal vantagem que ele traz? É segurar os familiares, a mamãe, a nova mamãe aí na mão e, vem por aqui. O que vocês podem me dizer sobre isso? Então, o nosso objetivo, né, principalmente é incentivar inicialmente o parto normal. Então, desde o início, nós conversamos já com a gestante e explicamos quais são os riscos de um parto normal, os riscos de uma cesariana, quais os benefícios que a Mariane já comentou, né? A questão da recuperação pós-parto de um parto normal é muito mais tranquila. E o objetivo, então, do serviço é empoderar a mulher para que ela possa participar das decisões e que ela se sinta tranquila também. Porque eu posso incentivar muito uma gestante durante todo o pré-natal para o parto normal e talvez, de fato, ela não desejar aquilo. Então, ela também, ou ela desejar muito um parto normal e chegar lá no final e ela, por algum motivo, precisar fazer uma cesariana e talvez ela vir a se frustrar com aquela decisão que acabou fugindo um pouco do que era o desejo dela. Então, o nosso objetivo no serviço é dar esse suporte emocional também, né? Fazer com que a gestante se sinta tranquila com a decisão que ela tomou, para também, talvez, não se frustrar, né? Lá no final do processo, se não aconteceu da forma como ela talvez planejou, porque algumas coisas acabam fugindo do controle, né? A gestação, ela não deixa de ser um momento que é uma caixinha de surpresas. O momento pode estar tudo tranquilo, evoluindo, e no final ela talvez precisar fazer uma cesárea de urgência, por exemplo. Então, acredito que o nosso maior diferencial é poder acompanhar elas de perto. Nós temos, então, um canal de comunicação da gestante com o serviço, né? Temos um canal, um WhatsApp, onde elas podem tirar dúvidas, encaminhar exames, né? Agendar as consultas também, que nós vamos passar o contato depois. Acho que, basicamente, assim, faz muita diferença essa facilidade de comunicação e, principalmente, né, a comunicação do serviço com o hospital.
que assim, tudo que a gente, né, acaba registrando no serviço, a equipe do hospital consegue ter acesso também. E ao longo, né, desse pré-natal, ela pode consultar com uma das obstetras ou ao longo do processo com todas elas, já conhece também a equipe que vai assistir ela lá dentro do centro obstétrico. Eu acho que até destacando assim como um diferencial mesmo, às vezes causa um pouco de estranhamento quando elas iniciam o pré-natal, essa coisa de tu poder consultar com outros obstetras, porque elas estão muito acostumadas a, eu vou com aquele médico, e vou com ele até o final, e vou ganhar com ele, só que tu ter esse olhar de diversos profissionais reduz a chance de tu esquecer algum detalhe, e isso a gente percebe no dia a dia estando lá na obstetrícia. Então, por exemplo, assim, já aconteceu, por exemplo, mas essa pressão, não sei, será que esse sintoma... De discutir entre colegas alguns casos de pacientes, principalmente mais do alto risco, e a gente tomar atitudes que foram bem decisivas, assim, né, para paciente, assim. Então, eu acho que ter esse olhar de diversos profissionais ajuda muito, principalmente no alto risco, assim, né, de detectar alguma coisa que pode dar errado lá no final. Sim, existe uma troca de informação muito rica nesse sentido, né? E me parece, assim, muito a gente ter uma equipe aí que fica de retaguarda para qualquer dúvida e situação que eu tenha, né? Acho que é bem importante, então, a gente frisar como que a gestante e os familiares podem fazer para participar do programa, né? Primeiramente, frisar que o programa de obstetrícia ele é exclusivo para quem tem plano de saúde do Círculo, né? Então, esse é o primeiro caminho aí. E aí, como é que faz? Eu já tenho que estar gestante ou eu posso, mas eu tô pensando, daí eu posso já acionar ou me programar para isso? Como é que faz nesse sentido, assim? Sendo já gestante, eu posso procurar a qualquer momento. Mas, ok, eu ainda não, a gente está planejando, enfim, já posso acionar e deixar meio encaminhado, como funciona? Então, o objetivo é receber a mulher a partir do momento que ela tem o diagnóstico da gestação. Talvez, né, quem esteja tentando, se queira consultar para conhecer o serviço, receber orientações, isso também é uma possibilidade. Mas o nosso foco mesmo é receber a mulher a partir do momento do diagnóstico da gestação para iniciar as tratativas de pré-natal e todos os encaminhamentos que vão ser necessários no processo. Perfeito. E daí pode chamar pelo WhatsApp, né? Isso aí. Show. A gente vai daí colocar aqui o WhatsApp, que é de contato do nosso serviço de obstetrícia, para quem então tiver interesse em conhecer mais, né? Enfim, e procurar o serviço, né? Bom, vamos entrar um pouquinho, Sandy. Eu acho que vale a pena a gente falar aí. Nós comentávamos até um pouquinho antes de iniciar aqui essa edição. O Círculo Saúde, nesse ano de 2024, está completando 90 anos. E em 2025, o nosso Hospital do Círculo fecha 30 anos, né? Desde a abertura do hospital, lá em 1995, o serviço da área materno-infantil do Círculo foi e é, né, bastante referência, bastante referenciado por toda a população, né? E tanto a população envolvida com a área, quanto a população de modo geral, né? A maternidade do Círculo, né? Muita gente nasceu lá, né? Hoje a gente está aí... essa turma já está fechando 3 décadas, né? Temos muitos adultos já que nasceram ali. Mas, Sandy, como é que está o serviço da área materno-infantil do Círculo hoje? Qual é um dos principais diferenciais de todo o Hospital do Círculo e do Círculo como um todo? É a questão da humanização, né? Isso desde sempre em todos os projetos, desde a abertura do hospital. Então, certamente isso se mantém. Mas quais os outros diferenciais também que hoje a nossa área materno-infantil, né? Embora de costumeiramente fale a maternidade, né? O que ela tem para oferecer para a nossa população? Então, só para contextualizar, hoje nós realizamos aproximadamente 1.000 partos por ano. Então,
São muitas crianças que nascem conosco, né? Nós temos, inclusive, né, hoje mulheres ganhando bebê que já nasceram no círculo. Então, historicamente, Maternidade já tem os netinhos, já. historicamente, o círculo é muito importante para a comunidade, né? E não só para Caxias, como para regiões, né? Nós temos muitas mulheres que acabam realizando o pré-natal conosco de outras cidades, Canela, Gramado, né? Flores da Cunha também, Cambará do Sul, temos pessoas aí procurando já de municípios mais distantes também. Nossas ações de humanização, elas realmente na materno, elas são muito prevalentes. Nós trabalhamos, né, desde do centro obstétrico, nas UTIs também. Nós temos, então, ações, né, voltadas a métodos não farmacológicos no trabalho de parto. Então, nós temos as bolas da fisioterapia, que faz exercício. Incentivamos o banho de chuveiro, exercícios respiratórios. Temos uma luminária também na sala de parto, né, para trabalhar o uso das cores, que também favorecem ou, né, diminuem ou aumentam a intensidade das contrações. Musicoterapia, a gestante pode escolher, então, uma playlist que ela gostaria para o momento do parto. Acho que isso é bem importante enfatizar. Nós fazemos uma recordação para os pais, então, para eles levarem, que é o carimbo da placenta, então, né, que é a nossa árvore da vida. Então, a gente faz o carimbo, as meninas fazem recordações, então, para os pais, carimba o pezinho, coloca os dados do nascimento do bebê. O pessoal até emoldura, a gente recebe retornos de carimbos, então, emoldurados depois. Nas UTIs, né, nós temos várias ações de humanização, a participação até dos maninhos, né, para ver o bebê que está internado na UTI, então a gente tem essa possibilidade também. A participação dos 2 pais ao mesmo tempo, né, uma vez por turno na UTI neonatal, que é extremamente importante a participação da família, mesmo que o bebê esteja, né, internado em uma UTI. O incentivo aos acompanhantes, então, né, na área materna é muito forte para a gestante desde o momento da consulta, né, durante todo o trabalho de parto, período de recuperação e até que ela receba a alta, a gente incentiva, né, a presença de um acompanhante. Acho que isso faz toda a diferença, né, da experiência do cliente dentro da instituição, onde vai ter uma figura, né, com quem tem segurança, além do suporte dos profissionais que a gente oferece. Legal. Essa questão eu acho que a gente pode até, Sandy, resgatar eventualmente algumas imagens, depois a gente até pode colocar aí na edição algumas imagens dessas ações, né? São muito significativas, né? Porque afinal de contas é um momento extremamente especial, não apenas para a família, certamente para quem trabalha também ali, né? Porque acaba fazendo parte da família também, acompanhando o dia a dia, né? Ali tanto da mamãe, do papai, dos avós, né? O clássico babódromo, né? Que é um endereço, acho que é o endereço mais conhecido do hospital. Mais procurado. É o babódromo, né? Enfim, ali onde os familiares podem acompanhar ali, ver em primeira mão aí os herdeirinhos, né, da família. Só que nessa questão, Sandy, também nós temos o quanto é importante o trabalho da nossa área quando o desfecho disso tudo não é o desfecho esperado, né? Afinal de contas, nem tudo, como tu mesmo comentava, né? A gestação é sempre um momento de risco. Independente, tudo pode estar ocorrendo bem, eventualmente pode ter uma ocorrência não desejada. Quando a gente tem um desfecho negativo, né? Ou um período longo do bebê na UTI, que não é nada bom, assim, no sentido, né, principalmente para a família. É sofrido esse momento, né? Qual é o trabalho que a área materno ali, todo o hospital tem para acolher essas famílias, né, que tem lá uma expectativa, né, nem vou dizer alta, que é ultra alta, e aí o desfecho não é aquele que a gente espera, né? Então, com relação à humanização desse processo, quando o desfecho não é favorável, né, na área materna nós temos uma sensibilidade muito maior do que trabalhar diretamente só com adultos.
Então, quando acontece uma situação, né, que né, ou o desfecho não é favorável, ou de fato o quadro da criança, né, do bebê não tá muito legal, nós temos todo um trabalho diferenciado para acolher essa família, né, suporte psicológico. Então, eu até, assim, ao longo da minha experiência nesse processo, quando dá tudo certo, a gente até pode receber retornos, né, da experiência dos clientes, de como foi a estadia e tudo mais. Mas quando a gente é bem atendido no momento de um desfecho ruim, eu recebi muito mais retornos ao longo aí da minha trajetória como enfermeira, justamente pela sensibilidade que as equipes, né, demonstram nessas situações, né, ofertando um abraço, um ombro amigo, né, fazendo algumas recordações também, porque mesmo numa perda fetal, nós temos ações que fazem com que aquela mulher, aquela família, né, sinta parte do processo, e não é porque talvez teve uma perda gestacional que ela não vai ser mãe. Desde o momento, então, né, da concepção, a mulher, ela foi mãe. Então, a gente trabalha com essa questão também, para que ela se sinta acolhida, né? E, de algum modo, fazemos alguma recordação para que ela lembre daquele processo, lembre de como foi o tratamento também da equipe, né? Eu acho que isso faz muita diferença. E os retornos que a gente recebe nessas situações ruins, eles nos dizem muito o quanto o nosso trabalho faz diferença. Porque, realmente, assim, são muitas mensagens de carinho, né? Até em situações de fato, perda mesmo. Uhum. O quanto a gente recebe retorno vários meses depois, até recentemente a gente recebeu, né, que a família nunca esquece a forma como foi tratada ao longo da internação. E isso, o quanto isso ajuda também, né? Esse suporte da equipe, enfim, essa segurança também de ter ali alguém para dar um suporte, tanto humano quanto técnico, mas também para que isso não gere algum trauma ou eventualmente alguma insegurança para uma segunda gravidez, né? Enfim, isso parece ser fundamental também, né? Nesse Com sentido. certeza. Bom, gente, acho que nós estamos nos encaminhando aí para o final, né? Passa muito rápido, a gente brinca aí, né? Que é um tempinho que a gente tem. Parece um tempo longo a ser preenchido, mas a gente vai conversando, vamos entrando nos assuntos e a gente vai passando o tempo mesmo de maneira muito rápida. Mariane, sobre o serviço ainda, sobre o serviço de obstetrícia, nós temos alguma questão ainda a complementar, assim, que tu entenda que seja importante a gente frisar sobre o programa? Eu acho que é principalmente desmistificar essa coisa da paciente ser do médico, né, ela ser do serviço. Lá a gente vai prestar um atendimento de qualidade, baseado em evidência científica, então todo mundo estuda muito, né, para prestar o melhor atendimento, a melhor assistência. A gente dá esse suporte na questão de amamentação, do pós-parto, os cuidados com o bebê. Então, acho que é um serviço bem completo. A gente vem tentando acrescentar principalmente os cuidados com o parceiro, né, os testes rápidos. Então, eu acho que é um serviço que está bem completo. A gente tem melhorado isso cada vez mais, né? E espero que as pacientes estejam gostando, assim, o nosso retorno é bem positivo. Até agora, a gente teve bastante mães já que ganharam um bebezinho do nosso serviço, que iniciaram o acompanhamento no início do ano, e agora já ganharam os bebês. Então, a gente tem bastante retorno positivo. E tem um detalhe também, né? Isso influencia na ponta final, né? Lá na maternidade propriamente dito, né? Propriamente dita, no caso. Todo esse trabalho pré aí muito bem realizado, a tendência do desfecho positivo lá no final, né? Ser sempre muito, muito melhor, né? A importância de um pré-natal de qualidade, né? A importância do pré-natal é para ter um desfecho favorável no final. Então, quanto mais qualidade ele tem, melhores os desfechos no final, né? Que bom, legal. Sandy, sobre o serviço e também sobre toda a nossa área materno-infantil aí, alguma coisa a mais para que a gente possa destacar? Contextualizando, então, o que faz parte da nossa área materno-infantil, então nós temos
o centro obstétrico, né? Temos maternidade, pediatria também, UTI neonatal e UTI pediátrica. E UTI adulto, né? Para dar o suporte caso a mulher também precise de cuidados intensivos. Mas então contamos com toda a estrutura, né? Independente da complexidade das clientes. Um recado que eu gostaria de dar, né, para as futuras gestantes que venham conhecer o nosso serviço de pré-natal, mas costumo, né, dizer que são 3 fatores que influenciam o sucesso para um parto normal. O primeiro seria a mulher de fato desejar, né, o parto normal. Em segundo lugar, ela receber um suporte, né, familiar, ela ter pessoas da família que vão poder auxiliar ela durante esse processo, tanto no pré-natal quanto no pós-parto. E o terceiro e fundamental, que é o objetivo do nosso serviço, que é o suporte profissional, onde, né, a gente consegue acolher integralmente todas as necessidades da gestante e fazer os encaminhamentos que ela precisa durante esse processo. Acho que tem 2 pontos ainda, antes de a gente encerrar, tá? Mas é o seguinte, a questão profissional, porque nós falamos muitas vezes, é natural isso, a gente falar em acolhimento, né, e atenção e tudo mais. Contudo, nunca, e deixando de lado a questão técnica, né, e profissional, que ela é extremamente vital para que isso tudo aconteça. Então, assim, isso é uma condição da humanização, né? É importante a gente fazer ações de humanização que são ao olhar leigo, sim, de humanização, mas por trás disso tudo tem todo um conhecimento técnico, né? Uma orientação técnica, um estudo em cima disso que pode trazer resultados melhores. Acho que isso é muito importante para que a gente deixe claro que não é apenas a intenção, né, de acolher. É necessário que se tenha um suporte técnico, de ferramental, muitas vezes, enfim, né, uma infraestrutura, na verdade, que possa também promover esse acolhimento adequado, né? E a outra questão, você quer completar, Sânia? Na verdade, queria convidar as gestantes que desejam, né, futuramente ganhar os seus bebês no círculo, assim como os acompanhantes, nós fazemos o agendamento de visitas, então, para conhecer a maternidade. Então, a gente faz um pequeno tour pelo hospital, né, facilitando, então, o processo no momento do parto, por onde eu entro, né, com quem que eu falo, quais são os passos que eu vou seguir ao longo, né, até a chegada no centro obstétrico, e aí a gente tira dúvidas, orienta com relação ao registro do bebê depois, a questão de visitas, acompanhantes, como que funciona todo o processo. Isso facilita muito o momento do parto, né? Porque é um momento de ansiedade e aí os casais, eles se sentem mais tranquilos, já conhecem parte das pessoas que fazem o atendimento lá. Isso acaba tornando o momento mais tranquilo ali na hora do parto. Perfeito. A outra questão que eu ia levantar é sobre o serviço de obstetrícia, o programa, que normalmente é mais procurado por mamães de primeira viagem, mas que a gente não esqueça que as mamães de segunda, de terceira ou de quarta viagem também podem e devem fazer parte do serviço, porque eventualmente elas vão descobrir coisas ali novas, né? Que, enfim, elas trouxeram de conhecimento de família, aquela coisa que vai passando, mas que nesse programa elas vão ter a oportunidade também de conhecer coisas novas, né? Embora elas normalmente estejam mais tranquilas na segunda gestação, segunda, terceira, né? A partir da segunda, vamos dizer assim. A gente sempre fala, cada gestação é única, cada filho é único e cada processo é único. Então, às vezes, tu passou por um processo diferente na primeira, um processo diferente na segunda e vai ser diferente na terceira, porque a idade é diferente, o corpo é diferente, né? O bebê é diferente, então sempre tem alguma coisa pra gente aprender. E quando a gente fala em humanização não é só luz, né, e banheira. Humanização também é tu dar subsídios para ter o conhecimento do que é melhor para ela, quais as melhores escolhas, né? Então, fornecer isso para ela também é humanização. Perfeito. E o uso da tecnologia para isso ultimamente tem sido fundamental, né? Essa questão no início, né, vocês colocavam o quanto essa integração de informação entre o serviço, entre a maternidade, enfim, o hospital. Então, isso agiliza eu ter a informação, o dado ali, né, muito mais rapidamente para também ter uma tomada de decisão que ali na frente vai se demonstrar eventualmente numa ação muito mais humanizada, né?
e a gente tá falando eventualmente de números, né? Bom, gurias, muito obrigado pela presença de vocês, Mariane, Sandy aqui pra gente falar sobre todo o nosso programa, né, o serviço de obstetrícia, mas também sobre a área materno-infantil e todo esse complexo que ela abrange aí do Hospital do Círculo e do Círculo Saúde. Vocês gostariam de deixar um último recado? Gostaríamos, então, de convidar todas as gestantes que queiram conhecer o nosso serviço, né? Estamos abertos aí a fazer essas apresentações, a visitação também. Então, fiquem à vontade, estamos aí à disposição. Acho que é isso, então, como a Sandy falou, né, convidar as nossas gestantes a conhecer o nosso serviço de obstetrícia, né, consultar, conhecer as médicas, né, conhecer o nosso projeto, acho que é bem legal, bem interessante. E estamos à disposição para tirar qualquer dúvida pelo WhatsApp, né. Legal, que a gente seja convidados aí para muitos chás de bebês e festinhas de aniversário. Então, pessoal, esta foi mais uma edição do podcast Por Dentro do Plano, uma produção do Círculo Saúde. Círculo Saúde. Hoje nós conversamos aqui sobre o nosso programa de obstetrícia e nós teremos outros temas e outros assuntos que entrarão em pauta nas próximas edições. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, @Círculo Saúde. Acompanhe lá em todas as nossas redes. Acompanhe os nossos podcasts, nossas publicações e fique por dentro do que acontece no Círculo Saúde. Muito obrigado e até a próxima!